assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage é um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das forças especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin, treinando, meditando e tentando manter a calma. Mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça. Foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio. Ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco. Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade. O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses 3 personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha, o filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples: não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida, ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira.
É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes, e ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente. Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma, provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser três pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance. O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta Sub-Zero nesse momento decisivo. A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade.
Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vem se mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador, ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage é um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das forças especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin, treinando, meditando e tentando manter a calma. Mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça, foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio, ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco. Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade.
O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses 3 personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha, o filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples: não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira. É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes, e ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente. Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma, provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser 3 pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance.
O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os Guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os Guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta Sub-Zero nesse momento decisivo. A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade. Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vem se mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador, ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage é um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das forças especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin,
treinando, meditando e tentando manter a calma, mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça, foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio, ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco. Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade. O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses três personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha, o filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples: não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida, ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira. É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes, e ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente.
Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma, provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser 3 pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance. O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta a Sub-Zero nesse momento decisivo. A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade. Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vem se mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador, ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage
É um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das Forças Especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin, treinando, meditando e tentando manter a calma. Mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça. Foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio. Ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco. Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade. O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses três personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha, o filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples: não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida, ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira. É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem.
Ele não quer apenas vencer. Ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes. E ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente. Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma, provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser três pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance. O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta a Sub-Zero nesse momento decisivo. A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade. Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vence mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador.
Ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage é um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das forças especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin, treinando, meditando e tentando manter a calma. Mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça. Foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio. Ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco. Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade. O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses 3 personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha,
O filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples: não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida, ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira. É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes, e ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente. Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma, provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser três pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance. O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta a Sub-Zero nesse momento decisivo.
A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade. Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vence mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador, ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. A história gira em torno de um torneio lendário chamado Mortal Kombat. Segundo a lenda, reinos diferentes disputam esse campeonato e quem vencer 10 vezes seguidas conquista o direito de dominar o reino derrotado. O problema é que o reino maligno, chamado Outworld, já venceu 9 torneios seguidos. Se ganhar o 10º, a Terra deixa de existir como a conhecemos. Não sobra escolha. Alguém precisa lutar. Liu Kang é um monge guerreiro que carrega a dor da morte do irmão, assassinado injustamente por Shang Tsung, o feiticeiro que organiza o torneio para o Outworld. Johnny Cage é um astro de filmes de ação que todo mundo acha que é só fachada, um ator que não luta de verdade. E Sonya Blade é uma agente das forças especiais, obstinada que está atrás de um criminoso perigoso chamado Kano. O mais interessante é que nenhum deles entra no torneio pelo mesmo motivo. Um quer justiça, o outro quer provar seu valor, e a terceira quer vingança e respostas. Eles não se conhecem, não confiam uns nos outros, mas o destino empurra todos para o mesmo caminho. Uma ilha isolada, cheia de templos, guerreiros estranhos e regras que mudam o tempo todo. Você aprende assistindo. Aprende que Shang Tsung rouba almas. Aprende que Sub-Zero controla o gelo. Aprende que Scorpion voltou do inferno só para se vingar. Aprende que Raiden não é só um homem com chapéu estranho. Ele é um deus tentando guiar os humanos sem quebrar as regras dos deuses antigos. Mortal Kombat funciona porque não tenta ser algo que não é. Ele não quer ser realista. Ele abraça o exagero, as lutas coreografadas, os efeitos especiais da época e aquela sensação de videogame trazido para o cinema. Cada luta é praticamente uma história curta. Cada vitória tem peso. Cada derrota cobra um preço alto. Tudo começa com a dor de Liu Kang. Ele vive isolado em um templo Shaolin, treinando, meditando e tentando manter a calma. Mas por dentro, ele carrega uma ferida aberta. Seu irmão foi morto por Shang Tsung, acusado de lutar sem honra no torneio anterior. Para Liu, isso não foi só uma injustiça. Foi um ataque direto à sua família e à filosofia que ele acredita. Quando os monges falam sobre o próximo Mortal Kombat, Liu não vê apenas um torneio. Ele vê uma chance de ajustar contas com o passado. Enquanto isso, o filme corta para um cenário completamente diferente e apresenta Sonya Blade. Ela não acredita em mágica, reinos ou lendas. Para ela, tudo se resume a uma missão: capturar Kano, um mercenário criminoso responsável pela morte de seu parceiro. Sonya está tão obcecada por essa caçada que ignora ordens, atravessa fronteiras e coloca sua própria vida em risco.
Esse detalhe é importante porque mostra que Sonya não entra no Mortal Kombat por escolha consciente. Ela é sugada para esse mundo por causa da vingança. Já Johnny Cage surge como o completo oposto dos dois. Ele é famoso, rico e tratado como piada. O público acha que suas lutas são só coreografia de cinema. Isso corrói o ego dele. Johnny não quer salvar o mundo nem se vingar de ninguém. Ele quer provar que é real, que sabe lutar de verdade. O convite para o torneio surge quase como um desafio pessoal, algo que ele aceita mais por orgulho do que por noção do perigo. Esses três personagens se encontram no caminho para a ilha do torneio, mas ainda não funcionam como um time. Existe desconfiança, choque de personalidades e até ironia. Johnny faz piada, Sonya mantém distância e Liu observa tudo em silêncio. É nesse momento que o filme deixa claro, eles não estão preparados. Nenhum deles entende o que realmente está enfrentando. A viagem até a ilha já serve como um primeiro choque de realidade. A atmosfera muda completamente. O clima é pesado, silencioso, quase ameaçador. Os outros lutadores têm olhares frios, corpos cheios de cicatrizes e uma presença que intimida. Não é um campeonato justo, é um campo de sobrevivência. Quando chegam à ilha, o filme apresenta Shang Tsung de forma imponente. Ele não grita, não se agita, ele fala com calma, com superioridade, deixando claro que controla tudo ali. Suas regras são simples. Não há árbitro, não há misericórdia e não há segunda chance. Quem perde, paga com a vida ou com a alma. Esse momento é crucial, porque muda completamente o peso do torneio para os protagonistas. Agora não é mais brincadeira. É também nessa parte que conhecemos melhor Raiden, o Deus do Trovão. Ele aparece como um guia enigmático, alguém que sabe exatamente o que está em jogo, mas não pode interferir diretamente. Raiden funciona quase como uma consciência externa, lembrando os guerreiros da Terra que vencer não é só saber lutar, é saber manter o controle emocional. Ele reforça que o maior inimigo deles não é o oponente, mas o medo. Logo de cara, o torneio estabelece um clima de tensão constante. Não existe ordem clara, não existe descanso. Num momento você está observando, no outro já pode estar lutando pela própria vida. Shang Tsung observa tudo de longe, como um predador tranquilo, escolhendo quem vai enfrentar quem, sempre tentando colocar os guerreiros da Terra em desvantagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer quebrar seus inimigos emocionalmente. Johnny Cage é um dos primeiros a ser colocado à prova. Quando enfrenta Scorpion, tudo que Johnny acreditava sobre lutas muda em segundos. O combate começa até normal, mas logo Scorpion revela a sua verdadeira natureza, um guerreiro morto-vivo, vindo diretamente do inferno. Johnny é puxado para um cenário sobrenatural, cheio de fogo, esqueletos e correntes, e ali fica claro que não existe cinema, dublê ou coreografia. Ou ele luta de verdade, ou morre. Essa luta marca uma virada para Johnny, porque pela primeira vez ele vence confiando não no ego, mas na própria inteligência e instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Sonya Blade finalmente encontra Kano. O confronto entre os dois é carregado de ódio acumulado. Não é só uma luta física, é um acerto de contas. Kano provoca, debocha e tenta desestabilizá-la, mas Sonya usa exatamente isso contra ele. Quando ela vence, não é apenas uma vitória no torneio, é um encerramento de um trauma pessoal. Esse momento fortalece Sonya como personagem, mostrando que ela não é só uma soldado durona, mas alguém que precisava desse confronto para seguir em frente. Já Liu Kang passa por um caminho mais silencioso, porém mais pesado. Ele luta e vence, mas cada vitória parece cobrar algo dele. Quando enfrenta Sub-Zero, percebe que não está lidando apenas com um homem, mas com alguém que controla o gelo, o ambiente e o ritmo da luta. Embora esse embate específico aconteça de forma indireta em alguns momentos, Sub-Zero se estabelece como uma ameaça constante, quase uma sombra que acompanha Liu Kang durante o torneio. É nessa parte que o filme enfatiza algo importante. Shang Tsung rouba almas. Cada morte fortalece o feiticeiro. Isso cria uma sensação de urgência enorme, porque não basta vencer. Deixar alguém morrer significa fortalecer o inimigo final. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, Shang Tsung começa a usar manipulação psicológica como arma.
provocando Liu Kang com a lembrança do irmão morto e mostrando que ele controla muito mais do que apenas as lutas. Outro ponto forte da parte 2 é o crescimento do grupo. Aos poucos, Johnny, Sonya e Liu deixam de ser 3 pessoas separadas e começam a agir como aliados. Eles se protegem, trocam informações e passam a confiar um no outro. Essa união não foi planejada, ela nasce da necessidade. Sozinhos, eles não têm chance. O torneio vai se tornando cada vez mais injusto. Lutas acontecem fora da arena, regras são quebradas, mortes ocorrem na frente de todos, sem qualquer punição. Fica claro que Shang Tsung está desesperado para garantir a 10ª vitória antes que os guerreiros da Terra entendam completamente como vencê-lo. Depois das várias derrotas sofridas por seus lutadores, Shang Tsung deixa de fingir que está seguindo as antigas leis do Mortal Kombat. Ele passa a atacar fora da arena, usa truques sujos e tenta separar os guerreiros da Terra. Isso é importante porque mostra algo essencial. O vilão não teme apenas a força física de Liu Kang, mas o equilíbrio emocional que ele começa a demonstrar. Quanto mais centrado Liu fica, mais fraco Shang Tsung se torna. Johnny Cage enfrenta a Sub-Zero nesse momento decisivo. A luta acontece em um cenário frio e silencioso, quase simbólico. Sub-Zero representa tudo o que é controlado, sem emoção, quase mecânico. Johnny vence usando inteligência e velocidade, quebrando o gelo literalmente e mostrando que não precisa de poderes sobrenaturais para derrotar alguém considerado invencível. Essa vitória também completa o arco de Johnny. Ele prova para si mesmo que é um lutador de verdade. Sonya Blade, por sua vez, precisa enfrentar outro desafio cruel: provar seu valor em um ambiente dominado por ameaças sobrenaturais e homens que a subestimam. Em sua luta final, ela vem se mostrando foco, técnica e força mental. Sonya já não luta mais apenas por vingança ou missão. Ela luta porque agora entende que o que está em jogo vai além da sua própria história. Enquanto isso, Liu Kang é levado diretamente até Shang Tsung. Antes da luta final, o feiticeiro tenta quebrá-lo emocionalmente, trazendo à tona as almas que ele roubou, inclusive a do irmão. Esse é sem dúvida o momento mais pesado do filme. Não é uma luta de socos ainda, é uma luta interna. Liu Kang precisa decidir se vai cair na raiva ou se vai manter o equilíbrio ensinado pelos monges. Quando o combate começa, fica claro que Shang Tsung não é apenas um lutador, ele é um manipulador de almas. Ele muda de forma, copia habilidades e tenta confundir Liu Kang. Cada transformação é uma tentativa de fazê-lo perder o controle. Só que dessa vez não funciona. Liu Kang entende que o poder de Shang Tsung depende do medo e da instabilidade dos outros. Ao manter a calma, ele enfraquece o vilão. A virada acontece quando Liu Kang confia plenamente em si mesmo e aceita o passado, sem deixar que ele o controle. Usando tudo o que aprendeu, ele derrota Shang Tsung de forma definitiva, libertando as almas roubadas e encerrando a ameaça imediata à Terra. É uma vitória que não parece gloriosa, mas necessária. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.